Salve, meus queridos, amados irmãos do Facebook, do YouTube, do Instagram, TikTok, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia alegre, até que o Senhor nos ajudou. Mais uma quinta-feira, chegando para mais um final de semana. Estamos caminhando para o final do ano, né, minha gente? Estamos no segundo semestre já. Que Deus abençoe o dia, nossa tarde, né? Quero agradecer a vocês mais uma vez pelas mensagens. Muito importante receber as mensagens de vocês. Aqueles que digitam um bom dia me alegra muito o coração. Aqueles que digitam um amém, muito alegre ainda. Aqueles que digitam, que mandam suas figurinhas, suas mensagens. Sou grato a cada um de vocês. São anjos verdadeiros que Deus colocou no meu caminho. Vocês não sabem o tanto que vocês têm me fortalecido, tanto que vocês têm me ajudado. Estamos aqui mais um dia para mais um vídeo. Mais um dia de paz, frio, né? Mas de paz. Esse dia eu não estou andando, porque de manhã foi a hora que eu ando, sai muito frio e eu não estou andando. E também hoje não levantei às 3 horas, sei que faz parte, que recebe minhas mensagens nesse horário. Hoje ficar sem mensagem, ver bem mais tarde, no Zap. Ficar sem mensagem, que quando eu não entro, 3 horas eu não entro. Se chega alguma mensagem, eu escuto, respondo. Olha, respondo, mas eu não mexo. Fico aqui do meu lado quieto esperando alguma mensagem. Eu tenho um aparelho celular que ele tem um Face também, mas eu não olho o Face dele. Eu olho no tablet. O tablet é só de gravar e de enviar mensagem para meus amados do Face, do Instagram, do YouTube, do TikTok. TikTok eu ainda não envio mensagem não, gente, eu não sei. YouTube eu não sei, mas eu envio no Messenger e no Instagram. E o celular é só pro Zap mesmo. Oração que as pessoas pedem, conversa também, mas eu uso pouco o celular. Só se der um toque mesmo para mim mexer com ele. Vamos para mais um vídeo, mais um dia de alegria. Vamos fazer a oração para iniciar, né? Pai, obrigado, Senhor, pelo dia, pela família, pelo alimento, pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo teto, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, para nós desfrutarmos nessa terra, Pai. E eu quero agradecer principalmente por o Senhor ser um Deus Santo e não desistir de nós, que somos pecadores, Pai. Ai, nessa hora eu quero pedir perdão pelos meus pecados, minhas transgressões, o que eu fiz, o que eu pensei, que eu toquei, que eu olhei, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou pecador, sou falho. Estou aqui confiado na tua misericórdia, Pai. Essa dizem, a tua palavra fala que ela dura para sempre. Nós cremos que o teu amor é infinito, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, no capítulo 4. Não sei o que eu quero falar, no que eu quero escrever, mas que o teu Espírito tem a falar. Seja para edificação, seja para consolo, seja para exaltação. Faça-se a tua vontade, Pai, em nome de Senhor Jesus. Amém. Acabou de chegar um amém para mim, pessoal. O versículo 1 do Evangelho, do capítulo 4, do versículo 1 até o 13, é a tentação de Jesus. Nós vimos no Evangelho de Mateus, de Marcos, e agora vamos ver Lucas também. Lucas ele é mais simplificado. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. E
filho do Senhor, filho de Deus, ele fala, nem só de pão viverá, ele rejeita tudo que o diabo oferece para ele, toda tentação do diabo ele oferece, ele rejeita. Ele ainda ensina as escrituras para Satanás que ele já conhece. Ele dá a resposta, é certa, nem só de pão viverá o homem, e assim vai a resposta de Cristo. E nós, como somos tentados pelas coisas deste mundo, quando nós somos tentados pelo Satanás, quando nós deixamos a brecha, ele entra, começa a colocar pratos nos nossos olhos, desejo no nosso coração, orgulho, soberba. O que nós respondemos para ele? Muitas pessoas tomam posse das oferendas de Satanás. Ele não manda transformar pão em pedra, mas come tudo que não pode, toca em tudo que não é desejado. Quando ele manda Jesus saltar no pináculo do templo, falando que tentar o Senhor Deus responde, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus falou certo, ele falou que ele vai dar ordem aos anjos a meu respeito, mas ele fala também para não tentar. E se eu fizer isso, eu estou tentando, meu Deus, se você, meu irmão. E eu, o que nós fazemos nessa hora, hein? Quantas vezes a gente cai em cilada, né? As pessoas fazem isso aí, é uma coisa que não deve fazer, que a gente faz e depois dá muita perda, né? Do hospital, talvez conforme tipo dá até cadeia. Sabe por quê? Porque nós vamos ouvindo a voz daquelas pessoas usadas pelo inimigo. Muitas vezes, uma certa vez, eu mais meu irmão ia, a gente morava num bairro aqui em Goiânia, Vila Moraes, naquela época, o trem de ferro passava no caminho da gente até ir pro rio, sempre ir no rio pescar. E um dia meu irmão falou, você não tem coragem de descer aqui escorregando. Eu fiz. Tentei o Senhor, eu sabia que era perigoso, era alto. E eu desci, mas fiquei todo. Porque eu sabia que era perigoso. Muitas vezes nós fomos exortados do meu pai e minha mãe, falando que aquele lugar era perigoso. Mas estava só nós dois, eu fiz. Porque eu sabia que era perigoso, mas fiquei todo. Tentei o Senhor, meu Deus. Não deu ouvido a meu pai e minha mãe. E a razão também, que todo mundo sabia que cair dali eu ia chegar lá embaixo mais tarde. Então a terceira tentação do Satanás, ele mostra a Jesus todo o reino do mundo, toda a riqueza da terra. E fala, isso aqui tudo é teu, porque foi me dado. Olha onde que ele é tudo. Tudo que tem na terra, o mundo jaz no maligno. Foi dado a Satanás. Mas nós estamos, é nosso. Ele toma posse porque ele é usurpador. Ele é ladrão, ele é mentiroso. Ele falou, isso aqui eu te dou, se você me adorar. Naquela hora, tanto pela visão espiritual, Jesus viu crianças morrendo de fome, velhos, pais de família pegando lixo no fundo de restaurante. Ele podia tomar posse daquela riqueza de Satanás, né? Mas a resposta foi certa. Nem só somente a Deus orar, sai de mim, Satanás. Nós devemos rejeitar a oferenda de Satanás. Quantas vezes a pessoa te oferece uma coisa, talvez um objeto barato, mas foi furtado ou roubado, sei lá, e você aceita. Irmão, quando a gente vê quando a gente lê meditando essa palavra, esses versículos, a gente vê as oferendas que ele usa o homem, nosso companheiro, nosso amigo, até nosso parente, para nos fazer. Muita coisa a gente vê. Pessoas sendo tentadas a furtar, roubar, mentir, tudo isso. É oferta de Satanás para quem não vigia. No versículo 14 13, perdão. E acabando o diabo toda a tentação,
ausentou-se dele por algum tempo. Bem atento, irmão. Ele acabou toda a tentação, né? Por algum tempo ele ausentou de Jesus. Mas ele continuou tentando ao Senhor. Aqueles que se levantaram contra ele, até levar ele aonde é o desejo dele, matar Jesus. Mas Jesus vive. Ele conseguiu o intento dele. Quando fala por algum tempo, ele começou a usar os homens, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, por inveja, perseguiram, mataram, humilharam, escarneceram do Senhor Jesus e mataram numa cruz. Mas era cumprindo a palavra do Senhor. Levou sobre si nossos pecados, e venceu a morte por nós. Então é isso aí, meu irmão. A tentação do diabo continua. Se ele tentou o Filho de Deus, imagine eu e você, hein? E nós que não vigiamos, hein? Que resposta nós temos que dar para ele? Versículo 14 até o 30. Jesus é expulso de Nazaré. Começa as perseguições de Satanás, às vezes por um tempo, mas ele continua usando pessoas cegas, espiritualmente surdas, para perseguir Jesus. Ainda é Satanás trabalhando na vida das pessoas que deram brecha para ele. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, deu ao ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga que estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu essa escritura, que em vossos ouvidos. Quando aqui se cumpriu, a palavra foi escrita por Jeremias, a profecia dele já com Jesus, 730 anos de Jesus nascer. Vinha ao mundo que o rei, mostrando a aparição, a morte de Cristo. Então se cumpriu aqui que Deus ungiu o Filho dele para anunciar a mim e a você, ao mundo, as boas novas. E as boas novas estão aí sendo anunciadas até hoje, através da Sagrada Escritura. Tempo de arrependimento, tempo de conversão, tempo de perdoar, de amar, principalmente tempo de mudar a nossa atitude, ser nova criatura. Versículo: E por isso, por inveja dos sacerdotes, dos doutores, dos escribas, ele foi expulso. Foi perseguido e foi expulso de Nazaré, a cidade em que ele nasceu. 30. Ele, porém, passando pelo meio dele, retirou-se. Jesus ali procurou um jeito e retirou deles. Não foi medo, não foi nada. Esperando o cumprimento da palavra do Senhor na vida dele. Esperando chegar o tempo dele. Ele ausentou-se ali. Retirou por algum tempo, mas ele voltou. E quando fala que ele ausentou, quer dizer que ele teve medo, não. Ele sabia que ainda não tinha chegado a hora dele. Ainda não era o momento do nome do Senhor ser glorificado através dele. Então ele se retirou para que se cumprisse a palavra. Continuou trazendo as boas novas, salvando, curando, libertando endemoniados, curando leprosos, cegos, dando vida aos mortos. Ele não parou, né? E hoje, por uma pequena crítica dentro da igreja,
Nós não fugimos, nós largamos a igreja que nós estamos, ficamos largando de um lado para o outro, procurando outra igreja, outro ministério. Não podemos raiz, porque nós estamos, não é medo, não. Somos soberbos. Nós queremos ser melhor que os outros. Não temos a humildade que Cristo nos deixou. A palavra do Senhor, Ele fala que nós estamos aqui para servir, nós somos servos. A igreja, nós somos servos daquelas ovelhas que chegam até nós. Mas as pessoas não entendem. Existem muitos pastores, muitos líderes de igreja que ele quer se fazer dono das ovelhas, quer se fazer um Deus. E assim, debaixo de um quieto, usando manobras, ele quer se fazer um Deus, quer se mostrar como se fosse um Deus. Deus começa a usar ele começa a ficar soberba, começa a tomar conta dele. Assim é a nossa vida, porque nós somos soberbos, somos egoístas. Mas vai chegar um dia em que Jesus vai envergonhar esses homens, que se diz homens e mulheres de Deus. Vai chegar esse dia. E nós sabemos que o tempo está perto, que Jesus está voltando. Já está tudo sendo preparado para a vinda do Mestre. Falta nós consertarmos, ele está dando tempo para nós consertar a nossa vida. Deixar a vida de falsidade, a vida de mentira. Então, vamos seguir Jesus. Vamos deixar a soberba de lado. Vamos ser obedientes, lendo as Escrituras, escutar o que nos ensina, o que nos pede, e saber se está de acordo com as Escrituras. A Escritura tem que ser bem interpretada, para você não magoar ninguém, nem se machucar também. Jesus, ele fugiu ali, até espera no tempo dele, não fuja daquilo que Deus deu na tua mão para fazer. Não retira. Se você está sendo humilhado no trabalho, onde for, continue firme, Deus é que te exalta. Do versículo 31 até o 36, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Aqui no Evangelho de Lucas, começa as curas, os milagres. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e os ensinava no sábado. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. O diabo, ele não falava isso, que Jesus era o Santo de Deus, era Filho de Deus. Não era. Exaltando o Senhor. Ele estava mostrando aquele povo que estava ali, cegos, né? Os judeus eram cegos, não tinha aceitado o Filho de Deus. Mas o próprio Satanás falou: esse é o Filho de Deus. Para todos ele falava que Jesus era o Filho de Deus. Ele veio para reinar. Ele sabia, só os judeus que eram cegos. Ele não sabia, não entendia. O diabo não falou que Jesus era Filho de Deus, não. Foi entregando ele para os atormentadores dele, para os perseguidores, os homens que não tinham humildade, queria tomar o lugar de Deus. Então Jesus fala ali, não é exaltando. Além de estar com medo de Jesus, ele estava mostrando àquelas pessoas que ele era o Filho de Deus, ele foi enviado, ele não estava mentindo. No versículo 37 até o 44, diz assim: a cura da sogra de Pedro. E Jesus, depois de feito esse milagre, depois de ser tentado pelo diabo, ele volta novamente para Jerusalém. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. E levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão,
e sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela levantou-se e logo serviu-se. Ela, a partir do momento, a sogra de Pedro foi liberta da enfermidade, da febre, ela levantou firme, forte, né? E foi servir, mostrando que a felicidade vai ser naquele momento. Ela estava ali para servir o Senhor. Porque Ele curou, porque Ele é Deus na vida dela. Então ela levantou e passou a servir não somente o Senhor, mas todos os discípulos dele. Mostrando para o Senhor, para nós, né, que nós, quando aceitamos Jesus, nós somos servos do Senhor. Nós estamos para servir as ovelhas fracas, machucadas. Nós fomos chamados para isso, para servir. Principalmente servir ao reino de Deus. Servir às mesas dos templos, servir aos banquetes espirituais. Nós estamos aqui para servir a Deus. Servir as ovelhas que chegam até nós. Já nós não somos mais aquela velha criatura que tudo podia, hoje nós somos servos. Jesus fala num certo capítulo, em qual Evangelho, que o servo, ele veio para servir. O servo, o escravo não sabe o que faz o Senhor, mas o servo sabe. Então nós sabemos o que Jesus faz, com a vontade dele. Nós estamos aqui para servir, para fazer a vontade do Mestre. Para isso nós fomos chamados. No versículo 4 fala assim, e pregava nas sinagogas da Galileia. Sinagoga era os templos, onde eles se reuniam para aprender, para estudar. E Jesus entrava pela sinagoga e ensinava. Jesus que não tinha leitura, Jesus que era analfabeto, era um carpinteiro, está exercendo agora o lugar dos doutores, fazendo a vontade do Pai, ensinando a viver em espírito, em verdade, em mansidão, e como ser o dono do mundo e servir ao mundo. Muitas vezes você tem uma empresa, você é um líder da igreja, um pastor, um padre líder da igreja, e você quer ser servido pelas ovelhas. É o que nós vemos. Pastores querendo escravizar suas ovelhinhas, padres querendo escravizar, líderes espirituais querendo escravizar suas ovelhas. Jesus está mostrando que ele veio para servir. Assim somos nós. Que mais o Espírito Santo fala no nosso coração. Terminou o tempo, vamos fazer uma pequena oração. Eu não fiz, porque não deu tempo, irmão. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um vídeo, obrigado pelo dia. Pai, estamos aqui mais uma vez colocando a necessidade, cada um dos teus filhos nas tuas mãos, Pai. As minhas necessidades, tanto as espirituais como as seculares, Pai. Eu apresento ao Senhor, Pai, a enfermidade desse irmão, dessa irmã, a cura, Pai, desse que passou por uma cirurgia, essa irmã que está com a perna quebrada, Pai, eu peço a cura dela, Pai. Esse lar que está sendo destruído por Satanás, Pai. Que o Senhor venha para restaurar esse lar, essa família. Pai, socorre teus filhos, tuas filhas para esse tempo. Apresenta a nação brasileira nas tuas mãos, Pai. Salva, cura nos hospitais, nas ruas, nas escolas, nos presídios, Pai. É para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, compartilhem, divulguem. José e Jorge contando parte da minha história. É o nome do canal. Estamos com 196 inscritos. Aumentou, viu, irmão? Deu uma puladinha. 3, né? Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Uma boa noite de saúde, de repouso. Que o Senhor reine na nossa vida. Jesus está voltando. Jesus te ama, eu também.